Renato Augusto pode trocar Corinthians por outro clube do futebol brasileiro em 2024. O Meia está em reta final de contrato, mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal. A gente está com a nova meta de bater 60 mil inscritos e eu conto com toda a colaboração de vocês. Deixe o seu like e apoie o nosso canal. Dito isso, vamos para a notícia. Um dos principais jogadores do atual elenco do Corinthians, Renato Augusto, tem contrato com a equipe até o fim dessa temporada. O meia, inclusive, vem sendo peça fundamental para o bom funcionamento do time de Fernando Lázaro. Nos 9 jogos que disputou em 2023, são 3 assistências fornecidas, além de um gol marcado. Renato Augusto voltou ao Corinthians em 2021, depois de 5 temporadas jogando futebol chinês. Desde então, são 80 partidas com 10 gols marcados e passes para outro 12. Renato Augusto em um rival, porém agora o jogador está em reta final de contrato, começando a preocupar a Fiel, conforme repercutido por Jorge Nicola. O Corinthians tem uma vasta lista de atletas nessa situação. Por outro lado, o jornalista destaca que o jogador dificilmente, nesse momento da carreira, trocaria o Corinthians por outro rival do Brasil. A tendência é então que haja uma renovação, apesar de ainda não houver conversas para isso. Em relação à renovação de contrato do Renato Augusto, eu acredito que a diretoria do Corinthians deve renovar o contrato do Renato. Eu acho que isso não aconteceu ainda, porque esse ano vai ter eleições lá no Corinthians para saber quem vai ser o próximo presidente. Então, eu acho que não renovou por causa disso, porque ninguém sabe quem vai ser o próximo presidente. O Duílio não vai ser, né, o próximo presidente de novo, porque lá no Corinthians não pode ter reeleições. Então tá, os bastidores estão fervendo lá no Corinthians por causa disso e por isso que ainda a diretoria não chamou o Renato para renovar ainda. Mas eu acredito que ele deve renovar o contrato dele no Corinthians. Eu só acho que não deve fazer um contrato longo com o Renato Augusto, porque ele já está com 35 anos de idade. A gente sabe que tem um histórico complicado de lesão, então você não pode fazer um contrato longo com um jogador desse que você não sabe como que ele vai estar daqui 3, 4 meses, um ano que vem, tá? Então, eu acho que a diretoria deveria fazer um contrato de mais um ano ou 2 anos no máximo. E em relação ao Renato Augusto jogando em outro clube aqui no Brasil, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Ele tem uma história muito bonita lá no Corinthians, tá? Ele é bem identificado com a torcida e é capaz dele até encerrar a carreira no Corinthians. Tomara, né? Até porque o Renato Augusto, a posição que ele joga hoje no futebol é raro de achar, né? Tá uma escassez muito grande de camisa 10, é um baita jogador. Se o Renato Augusto não machucar e conseguir jogar pelo menos aí 80% das partidas do Corinthians, nossa, já ajuda muito o nosso elenco. Mas vamos aguardar aí novas notícias sobre a renovação de contrato. Eu acredito que deve renovar o contrato dele, porém, eu acho que não deve fazer um contrato longo com o Renato Augusto por causa do estoque de lesão que ele tem e também é um jogador já de 35 anos de idade. Dito isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a renovação de contrato do Renato Augusto no Corinthians. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu like e apoie o nosso canal. Tamo junto, fiel, e vai Corinthians!